Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar com vocês mais este dia. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus mais um pouquinho. Para isso, eu vou convidar você para abrir sua Bíblia comigo. O texto que vamos refletir hoje é o texto de Tiago, capítulo 1. Os versículos de 2 a 4. A Bíblia diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, é impossível não passar por dificuldades, e estamos passando por dificuldades como país. Por quê? Por que passamos por dificuldades? Porque isso acontece por todos os lugares, com todas as pessoas. Jesus havia nos advertido sobre isso. Ele disse lá em João, capítulo 16, verso 33, que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Também em Atos, capítulo 14, no versículo 22, Paulo diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Então, queridos, se existe uma grande verdade aqui por trás de Tiago, capítulo 1, é que nós, como cristãos, mesmo fiéis a Jesus Cristo, passaremos por aflições. Isso foi advertido por Jesus, por Paulo. E de onde elas vêm? Bom, nós temos pelo menos 3 boas razões para entender de onde vem. Primeiro, vem de nossa humanidade. A Bíblia diz que desde o momento em que Adão e Eva pecaram no Éden, o pecado trouxe como herança a morte. E a morte trouxe, então, todos os seus algozes, ou todos os suas ferramentas por trás, né? Que nos levam à morte. Doenças, e fome, e miséria, e tudo isso. Além disso, a Bíblia também nos apresenta a nossa pecaminosidade como razão pelo nosso sofrimento. Pecamos porque falamos o que não devemos, pecamos porque pensamos o que não devemos, porque nos relacionamos com pessoas da forma como não devemos, e tudo isso traz sofrimento. E pecamos, e além disso também sofremos por causa da nossa cristandade ou da cristianidade. Ou seja, o fato de sermos cristãos fiéis já leva sobre nós um peso ainda maior, porque a Bíblia diz que o inimigo se opõe àqueles que amam a Deus. Ele perseguiu o próprio Jesus Cristo, não o deixou em nenhum momento, esteve com ele tentando não só ao pecado, mas também através de perseguições e arquitetando a sua morte por trás de todas as pessoas que o perseguiram. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, diz a palavra. Então, nós seremos assim. Ok, outra coisa que aprendemos está no versículo 2, né? Ele fala ali que tribulações são variadas. Ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Queridos, há uma questão interessante, a palavra que ele usa ali, meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. A palavra várias ali pode ser traduzido ou deve ser entendido como algo de várias cores ou multicor. Interessante que as tribulações têm assim mesmo, elas são de muitas cores, tem tribulações verdes, amarelas, tribulações marrons, tribulações pretas, tem de diversos tamanhos, cores e de diversos preços, vamos dizer assim, né? Como se fosse algo no mercado. Mas lembre-se, assim como as tribulações são diversas e variadas e de diversos tamanhos, a graça de Deus também é multiforme. 1 Pedro 4,10 ele fala que graça de Deus em suas múltiplas formas, ou seja, Romanos 8,28 diz que nós não devemos ter medo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No versículo 2, aprendemos ainda outra questão importante.
passaremos por várias provações, mas nós devemos ter motivos de alegria, porque elas não vão durar para sempre. Olha que coisa boa! Elas virão e irão embora, como a chuva, como a tempestade, como as ondas do mar. Elas vêm e vão. Assim também são as tribulações, elas não duram a vida inteira. E um último ponto aqui, as tribulações são pedagógicas, elas nos ensinam, elas nos fazem amadurecer. A Bíblia diz isso, por exemplo, ele diz o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém, Jesus. As tribulações aumentam a fé. Abraão, por exemplo, teve diversas tribulações, mas isso serviu para aumentar a fé no Senhor. Perseverança, ele fala aqui no versículo, que ela deve nos estimular a perseverar na fé. E além disso, nos leva à maturidade. E eu quero terminar com essa palavra. Maturidade significa que devemos ter paciência com as circunstâncias adversas. A maturidade é aquele casco que você cria, de tal forma que você já não sente mais, ou aquilo já tem dificuldade de atingir você, porque você está calejado. Maturidade nos ensina a lutar da forma correta, porque nos deixa com as costas preparadas para os lombos que virão. Deus abençoe a sua vida, que Deus o ajude a perseverar na fé e a ser fortalecido na sua fé. E que em nome de Jesus, as tribulações que vêm sobre a sua vida e a minha possam ser assim, passageiras, e nos estimule a fé. Amém.